E aí, galera, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Rio Grande do Sul. Professor Rubim na área. E aí, Elisete, boa noite. Boa noite, colegas do processo. E aí, Ivan. Lidiana tá entrando. Nair também. Dona Mercedes. Boa noite, Cláudia. Muito boa noite a todos aquelas que e aqueles, né, que vêm dar uma olhada no processo. O professor Mazei, com seu vinho já deve estar tomando, passou para dar um alô. Luciana Prushi, Camila, boa noite, Adriane, boa noite, Carol. E aí, Natália Moutinho, seja bem-vinda também. As nossas noites de processo no domingo, né? Aguardadas já, pelo menos por um público aí muito fiel, que me orgulha muito. Cleonice é uma delas, né? Muito boa noite. Selma, seja bem-vinda, não é? É o nosso projeto aí do domingo de noite, sempre trazendo, não é? Algum colega importante da nossa doutrina do processo civil, para a gente dialogar, para a gente conversar um pouquinho sobre temas absolutamente atuais, absolutamente necessários e polêmicos, né? Ninguém veio aqui no domingo para falar de assuntos amenos, de assuntos simples, né? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Lucasper. A gente vem falar realmente de temas espinhosos e hoje vamos falar de um tema bastante difícil, que é a reclamação constitucional e ação rescisória, por isso que a gente vai trazer um dos grandes nomes do Brasil aí, né? Que é o professor Medina, né? E espero que todos vocês possam aproveitar, né? Essa grande estrela aí do processo civil brasileiro, que é o professor Medina, muitas obras, né? Conhecidas, muitos cursos, e vamos com tudo. É isso aí. Boa noite, Inês. Não é? Muito boa noite a todas e todos aí que enche o nosso coração de alegria. Ângela, seja bem-vinda. Vamos ver aqui se o nosso convidado sim, para que a gente possa desfrutar aí, né? Chegando, Enerlene, seja bem-vinda. Olha, o professor Nassif também. Boa noite, professor. Tudo bom, Medina? Deu certo? Opa, tudo bem, tudo bem, Tá tudo dando bem. certo? Tá chegando bem o som aí? Tá chegando bem o vídeo? Tá chegando. Se quiser aumentar um pouquinho só o volume aí, se puder, só para ver se. Eu não tô te ouvindo direito. Não sei se é a sua internet ou a minha. Tá meio falhando. O. Tá, o teu som, tu quer aumentar um pouquinho? Talvez. Não. Vê se melhorou. Tô te ouvindo. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. O pessoal também aí, se não nos ouvir um de nós dois direito, comenta aí pra gente ir ajustando aqui, né? Tudo bom, professor Medina? Boa noite, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite, Fernando. Para mim, um motivo de uma grande alegria, uma grande honra, um privilégio estar aqui conversando com você. No domingo à noite, como você mesmo disse, né? Só os fortes para discutir processo civil no domingo à noite, né? E eu tenho acompanhado o teu trabalho, o trabalho de outros colegas. A gente tem feito aí uns encontros com muita qualidade e eu tenho a impressão de que isso é algo muito importante que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo. Eu também tenho feito alguma coisa, assim, por conta aí da pandemia, eu fiz um podcast e eu tenho comentado sobre vários assuntos polêmicos de direito constitucional, processo civil, também de direito civil. E polêmica que não falta, né? A gente tem uma É. decisão diferente atrás da outra aí no Professor, pessoal continua comentando que o seu volume está um pouco baixo. Não sei se dá para aumentar aí acho que no aparelho mesmo. Não. Vamos ver aqui. Vamos lá.
Melhorou ou tá igual? Ah, melhorou. Agora sim, agora melhorou bastante. Melhorou bastante. Desculpa. O pessoal veio comentando. Vamos ver se agora Melhorou. Não, melhorou bastante. Só queria anunciar aqui o professor, antes de começarmos propriamente dito, né, anunciar o professor Medina, especialmente aí para, quem sabe, alguns alunos aqui nossos do Sul, não é? O professor Medina também é do Sul, mas enfim, quem eventualmente não conhece a trajetória do professor Medina, tem o seu doutorado em Direito aí pela PUC de São Paulo, visiting scholar pela Columbia Law School, professor aí com inúmeras obras de processo civil, comentários também ao novo Código de Processo Civil, participou como um dos juristas aí da comissão do Senado para a elaboração do projeto do novo CPC, né, que deu origem à Lei 13.105 de 2015. Então, além de ser um advogado capacitado, aí, tem uma formação aí doutrinária bastante importante e por isso que a gente trouxe um tema, digamos assim, espinhoso, né, que é o tema aí dos recursos em última instância, assim, a ação rescisória, para poder ouvi-lo um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, professor Medina, vamos começar assim, a sua impressão do sistema recursal brasileiro, a partir da entrada do vigor do novo CPC, digamos assim, comparado com o sistema de 73, o senhor que fez parte da comissão de juristas, tinha que ter sido um pouco mais ousado o código, no que toca assim, as reformas do código, porque tirou o agravo retido, saiu os embargos infringentes, mas essa estrutura recursal, ela parece que ela continua um tanto quanto complexa, né? Se perdeu alguma oportunidade de fazer um movimento mais radical ou fez o que podia ser feito? Veja, quando a gente começou a trabalhar no anteprojeto do que viria a se tornar o Código de Processo Civil de 2015, o áudio está bom agora? Ótimo. Tá bom agora? Tá ótimo. Tá bom. A gente começou a trabalhar no anteprojeto em setembro de 2009, então há mais de 10 anos já. E havia muita preocupação com o recurso de agravo e outras preocupações também, mas bem naquele começo, uma das propostas que foi colocada para aquela comissão e foi por nós aceita, foi a de reduzir drasticamente a recorribilidade das interlocutórias em primeiro grau de jurisdição. Tanto é que, se você observar o texto do anteprojeto do Código de Processo Civil, que está ali no site do Senado, inclusive, para download, você vai perceber que só caberia agravo de instrumento contra decisões interlocutórias de mérito e decisões sobre tutela provisória. Então, o anteprojeto, ele assumia uma postura radical. Só caberia agravo de instrumento naqueles dois casos. E, inclusive, quando a gente fazia as audiências públicas do Brasil inteiro, inclusive aí você está no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Porto Alegre, houve audiência pública aí também. A gente deixava bem claro que a opção do anteprojeto era essa, e nos casos em que não coubesse agravo de instrumento, eventualmente mandado de segurança, né? Que é um modelo muito parecido com algumas leis, como alguns leis de juizados que prevêem um recurso, embora não haja o nome do agravo de instrumento, mas somente quando se trata de tutela provisória, né? Então não era uma verdadeira novidade, mas a ideia era realmente resolver dessa maneira. Quando o texto foi entregue ao Congresso e começou a tramitar no Senado, depois na Câmara e depois foi para o Senado novamente, o legislador foi inserindo no que depois se tornou o 1015 do Código de Processo Civil um monte de outras hipóteses, nem sempre com um critério lógico, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Cada deputado vai lá e apresenta uma emenda porque é sugestão do colega professor ou de onde ele veio lá, não sei de que lugar do Brasil. Então, o artigo 1015 do Código de Processo Civil, no final das contas, se tornou um dos piores artigos do Código, né? Porque não tem critério, né? Então, ninguém explica porque tem situações que ali está previsto que cabe o recurso de agravo de instrumento e outras não cabe, né? E acabamos chegando a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no artigo 1015, que, a meu ver, é o pior dos mundos, né? Porque agora o advogado
Antes a gente tinha aquela ideia, não cabe agravo de instrumento, então eu fico tranquilo e vou recorrer contra a interlocutória quando interpuser a apelação, por exemplo. Né? Agora não. Agora eu não tenho necessariamente uma hipótese clara de cabimento do agravo de instrumento ou não cabimento do agravo de instrumento, na medida que eu posso demonstrar, né, que o recurso contra a interlocutória apenas por ocasião da apelação, da interposição da apelação, pode ser inútil para mim. Aliás, é uma coisa interessante. Eu tenho visto muita gente confundindo, porque esse julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada usa a seguinte expressão: taxatividade mitigada pela urgência. Mas não é taxatividade mitigada pela urgência. É taxatividade mitigada pela falta de interesse em impugnar essa interlocutória só na apelação. Né? Eu já vi casos, colegas comentando, inclusive em palestras e tal, que nos casos em que deveria se mitigar, né, o rol pela urgência, automaticamente se teria que dar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. E não é isso. Né? Na verdade, o rol é mitigado para se admitir o agravo de instrumento em determinadas situações. Eu acho que a mais comum delas, inclusive a que levou a que se decidisse desse modo naquele caso, é o da competência. Né? Então, eu vou mitigar o rol, porque o 1015 não prevê o cabimento do agravo de instrumento no caso de competência, decisão sobre competência. Eu mitigo o rol nesse caso, mas não por causa da urgência, mas porque me faltaria, de acordo com a orientação ali firmada, interesse em impugnar isso só na apelação. Então, não é urgência. Né? É uma perspectiva de falta de interesse, digamos assim. Mas o artigo 1015 ficou muito ruim. Esse é o tema 988, né? Que você está mencionando. É o tema 988, né? Do STJ. Isso. Está mencionando, né? É isso. Mas há outros dispositivos, só que, veja, isso faz parte do processo democrático. Né? Se a gente quer viver num ambiente democrático, a gente tem que aprender a conviver com essas coisas. E me parece que quando, se tudo der certo, em breve, não sei se em alguns meses ou quanto tempo, as coisas se acalmarem, esse é um artigo que deveria ser reformado, né, do Código de Processo Civil. Deixa eu aproveitar, Medina, deixa eu aproveitar, já que tu está falando dessa questão histórica do projeto, o 1015, parágrafo único, eu nunca entendi ele muito bem também, porque ele tem números apertos para a parte da execução. Né? Ele acaba dizendo que aí cabe agravo de instrumento para todo tipo de decisão interlocutória e execução, o que me parece ser algo tipo inacreditável. Por exemplo, o juiz indeferir prova na fase de conhecimento, tu pode ter uma divergência aí se vai caber agravo ou não. Agora, se ele indeferir uma prova contábil na execução, vai caber agravo. Não tem lógica nenhuma o sistema. Não tem. Mas veja, no caso do parágrafo único, a perspectiva é relacionada apenas e tão somente a uma incompatibilidade procedimental, né? Então, no caso de um processo de execução, tem sentença sempre, o juiz extingue o processo de execução com uma sentença. Mas é uma sentença que, não raro, né, é uma sentença que o juiz diz apenas, arquive-se, né? Porque o processo de execução chegou ao seu fim com a entrega do bem devido ao exequente. Então, normalmente, ou melhor, se o processo de execução chega ao seu fim normal, não há um julgamento no final. Né? Claro que isso pode acontecer, por exemplo, quando o juiz extingue um processo de execução em razão do acolhimento de uma exceção de pré-executividade. Né? Agora, se o processo de execução chega ao seu fim normal com a entrega do bem devido ao exequente, a sentença proferida ali no final é uma decisão que normalmente não é impugnada por ninguém. Né? O professor Najib Slaib Filho, lá do Rio de Janeiro, ele chamava essa decisão de uma sentença apenas no sentido formal. Né? Que o juiz profere apenas porque tem que extinguir o processo. Né? E como ninguém apela contra essa sentença, normalmente, né, que o legislador ali no parágrafo único acabou prevendo essa situação. Né? Mas concordo com você que o sistema acaba ficando manco, entre aspas. Porque eu não posso recorrer de nenhuma interlocutória, salvo aquelas referidas no 1015, no processo de conhecimento, mas no processo de execução, qualquer bobagem que o juiz decidir ali por interlocutória, eu posso agravar de instrumento. Realmente fica algo incompatível. Agora, por favor.
Não, na verdade, veja, esses tempos atrás eu dei uma palestra em Curitiba, quando a gente ainda podia fazer essas coisas, né? Sobre a recorribilidade das interlocutórias, e isso sempre foi um problema para nós aqui no Brasil, né? A gente copiou um modelo que era antigo lá de Portugal, nem Portugal mais fala em agravo de instrumentos, já faz muito tempo, né? Então, a terminologia que existe aqui só para nós. Me parece, sinceramente, que a melhor opção mesmo era aquela contemplada no anteprojeto, né? Mas, digamos, o artigo 1015 é um exemplo dessa tendência do legislador de querer abarcar tudo o que pode acontecer na realidade, né? Isso está acontecendo, por exemplo, com aquele projeto que está tramitando no Congresso, que suspende algumas disposições, digamos assim, do Código Civil, durante enquanto nós estivermos a pandemia, de calamidade da pandemia. Também me parece, né? A ideia é boa e a gente vai ter que verificar como é que isso vai ser observado, porque ninguém sabe direito o que vai acontecer ao longo desses meses, talvez mais que meses, anos, quem sabe, né? Mas o legislador ali está querendo disciplinar, fechar na lei os problemas que podem acontecer na realidade. É o que se tentou fazer aqui no artigo 1015. É claro que a riqueza da vida é muito mais ampla do que o legislador pode prever. E o artigo 1015 nunca poderia ou nunca teria condições de disciplinar tudo de maneira satisfatória, né? É interessante falar até do tema esse do agravo, porque depois nós vamos estar na reclamação e a protagonista é a ministra Nancy Andrighi de novo, né, nos dois casos. Nesse do tema 988, Medina, ela chega a fazer um comentário, não me parece que é a ratio decidendi do tema, mas a título do hábito dicto mesmo, que ela entendia que nessas hipóteses que não estão contempladas no 1015, não haveria preclusão para a parte que deixasse de agravar. Tu concorda com essa? Porque ela fez um modelo híbrido, então. Se está no 1015 expresso e a parte não agravar, aí teria preclusão. E se não tivesse no rol, e, por exemplo, indeferimento de prova, indeferimento de perícia, né, que é muito minha cara na área previdenciária. Aí, se não agravar, não precluiria, eu poderia trazer isso depois em preliminar de apelação, e com base nesse teu argumento aí da falta do interesse futuro, tu entende como correto o raciocínio ou tu discorda dessa posição dela? Eu entendo que não preclui. A meu ver, veja, o meu modo de pensar é o seguinte, pessoalmente entendo da seguinte maneira, se não estiver explícito no rol do artigo 1015, não há preclusão. O que pode suceder é que haja falta de interesse por uma outra razão. Então, por exemplo, uma interlocutória cujos efeitos se exauriram totalmente, né? Então, por outra razão, pode haver a preclusão ou eu posso perder o interesse em recorrer contra uma interlocutória, por exemplo, né? Agora, apenas pelo fato de não estar no rol do artigo 1015, me parece que não. O que é curioso é que a hipótese de interlocutória sobre competência é hoje a hipótese em que, se você conversa com os colegas advogados, por exemplo, é a hipótese que todo mundo se recorda de cabimento do agravo de instrumento nesse caso, né? Porque foi o problema que levou ao julgamento que a gente está mencionando aqui do Superior Tribunal de Justiça, né? Que era a hipótese mais emblemática, digamos assim, né? Agora, a meu ver, também no caso da competência, isso não está na lei. Então, se eu não interpuser agravo de instrumento, né, a meu ver, não há preclusão. Só que, veja, do jeito que ficou a situação agora, após esse julgamento, nós, como advogados, o que é que nós acabamos fazendo praticamente em todos os casos? A gente interpõe agravo de instrumento, tentando demonstrar, né, que, por exemplo, você estava falando ali da prova. Poxa vida, eu preciso produzir a prova para saber se o meu cliente pode ou não se aposentar de acordo com determinado regime, né? Eu vou aguardar isso só por ocasião da sentença, né? Olha os prejuízos que isso pode causar, etc. Então, acabou ficando tudo uma questão de disputa de narrativa, né? O que vai acontecer é o seguinte, se esse agravo de instrumento lá na frente, lá na frente não, em seu julgamento, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal não o conhecer por causa de não se aplicar a esse agravo de instrumento, essa tese do STJ, aí você vai poder discutir a questão de novo.
né? Sem dúvida. Mas aí perceba só você e o pessoal que está nos ouvindo, eu vou trabalhar em dobro e o tribunal vai trabalhar em dobro, né? Por isso que eu estava dizendo, é o pior dos mundos, né? Diante da obscuridade, eu como advogado, eu sou forçado, salvo em situações claríssimas de não cabimento do agravo de instrumento, nas situações dúbias, eu vou acabar interpondo recurso, né? Eu não tenho Vai acabar gravando. eu tenho que acabar gravando. E, professor Medina, avançando então para esse tema da reclamação, aí que seria decisão mais recente da ministra Nancy Andrighi, a reclamação 36476, não é? No sentido, então, que não cabe a reclamação constitucional quando estivermos debatendo distinção, aí, especialmente a questão da distinção, né, em formação de precedente de recurso especial repetitivo. Nós temos uma posição do Supremo diferente, divergente do STJ. Como é que está essa situação aí? Bom, o que está acontecendo nesse momento é o seguinte. No Superior Tribunal de Justiça, até essa decisão recente, né, cujo acórdão foi publicado há pouco, salvo engano, no final do mês passado, né, controvertia-se lá dentro do STJ, mas prevalecia a orientação no sentido de que se admitiria sim a reclamação na hipótese mencionada no 988, parágrafo 5º, inciso 2º, né? Muito se discutiu sobre isso dentro do STJ até sair essa decisão por maioria da Corte Especial desse tribunal no sentido do não cabimento da reclamação. E no voto da ministra relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela deixa bastante claro que a questão relacionada a se saber se o precedente qualificado do STJ foi aplicado corretamente na instância local ou não foi aplicada corretamente, isso vai se resolver somente dentro do tribunal local, né? Então, se, por exemplo, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, eu entendo que essa primeira Câmara no acórdão aplicou erroneamente uma tese de um repetitivo, de um especial repetitivo, eu vou entrar com recurso especial. Se a presidência, a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná não negar seguimento ao recurso especial nesse caso, né, dizendo, não, no caso incide a tese do repetitivo, etc., eu vou entrar com agravo interno contra essa decisão, né, que vai ser julgado pelo órgão indicado, salvo engano, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, mas cada tribunal vai ter ali o seu órgão competente para julgar esse agravo interno, né? E não cabe mais recurso especial. Não cabe mais recurso especial. Então vejam só que, a meu ver, um problema gravíssimo que a gente vai ter agora, que diz respeito, primeiro, à não evolução da jurisprudência mais em relação a determinados temas, né? Primeiro. E segundo, a sociedade nossa é muito complexa. A gente não tem uma sociedade simples, estática. Na nossa sociedade tudo acontece de uma maneira diferente o tempo todo. Então imagine, por exemplo, aproveitar um caso agora nosso, né? Do nosso momento. Boa parte dos precedentes relacionados a contratos ou coisa similar que o STJ editou, que o Superior Tribunal de Justiça editou nos últimos tempos, se aplicam agora no momento da pandemia? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então a gente vai ter que fazer distinção. O que vai acontecer é que cada Tribunal de Justiça do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e assim por diante, vai aplicar o precedente ao seu modo, né? Então a evolução sobre o entendimento da jurisprudência federal, né, acerca de determinados temas, essa evolução vai acontecer apenas no tribunal local, né? O que, a meu ver, não é apropriado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse que você mencionou. Pode falar, quer falar? Eu queria refletir um pouquinho em cima disso, porque eu acho que esse tom crítico aí me parece que e não só crítico, de preocupação com a decisão, me parece importante, né, Medina? Porque o tribunal que não emitiu o precedente é ele que vai definir como vai ser aplicado o precedente. Me parece, agora, por outro lado, eu só faço um contraponto para lhe ouvi-lo, que é o seguinte: a gente vem notando, especialmente das vice-presidências, presidências locais, tribunais regionais, uma
teve um colega que falou em jurisprudência defensiva, né? Uma situação assim muito clássica de negar seguimento aos recursos excepcionais, né? Essa decisão, pelo menos impedindo o acesso mais claro ao STJ, pode fazer com que se crie uma responsabilidade maior no tribunal local, regional, para que ele comece a examinar com um pouco mais de critério essa questão? Pode ter um lado positivo, então? Beira, esse vai ser um efeito reflexo, né? Porque o que vai acontecer? A partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça deliberou nesse sentido, isso aumenta a responsabilidade dos tribunais locais. Porque, veja, os tribunais locais, doravante, ele vai fazer um controle da inteligência no sentido de saber se o precedente é aplicável corretamente às situações X, Y e Z. Ou melhor, se as situações X, Y e Z se encartam na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Essa evolução quanto ao sentido da norma federal infraconstitucional, ela vai se dar nos tribunais locais. De certo modo, isso vai significar uma estadualização do controle quanto à inteligência da lei federal, né? Então, o que a gente sabe é que os precedentes são feitos, esses dos recursos especiais repetitivos, né? Eles são feitos para se resolver uma situação repetida, entre aspas, como o próprio nome diz, e espera-se que as próximas situações idênticas sejam abrangidas pela tese. Mas como nós mencionamos há pouco, a sociedade nossa é muito complexa e tudo muda muito rapidamente, né? Não há situações idênticas sempre, né? Porque o direito fundamental à isonomia, que está ali na Constituição Federal, ele também garante o direito de ser reconhecida a diferença, né? Então, se o meu caso é um caso diferente, eu tenho o direito fundamental a que isso seja reconhecido e o meu caso seja tratado de uma maneira diferente, né? Que é o distinguishing, né? Agora, essas distinções, que a depender da quantidade de distinções que vão sendo feitas, isso também levaria à superação do precedente, por exemplo, como isso tudo é feito nos tribunais locais, como é que eu vou provocar a superação do precedente que foi criado, entre aspas, ali pelo Superior Tribunal de Justiça, não é? Porque os tribunais superiores, com muita frequência, eles corrigem a sua construção jurisprudencial, né? O fato de não se admitir mais reclamação em casos como esse vai talvez engessar o precedente, porque o Superior Tribunal de Justiça vai ter muito mais dificuldade, ou talvez que será impossível para ele voltar a falar sobre aquela tese que ele firmou, né? E a gente conhece um monte de situações em que o STJ editou uma súmula, depois ele voltou atrás, editou um precedente, depois voltou atrás. Tem situações em que o STJ havia julgado repetitivo, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça voltou atrás. Então, o não cabimento da reclamação criou um novo problema. Como é que eu vou provocar agora o Superior Tribunal de Justiça para que ele corrija, né, um precedente errado, por exemplo, ou para que ele supere a jurisprudência, porque as coisas mudaram, né? Às vezes a superação, o overruling, não é só porque o precedente está errado, mas porque a sociedade mudou. Então eu não posso tratar, em 2022, eu não posso tratar situações relacionadas à recuperação judicial de empresas, contratos, indenização por perdas e danos, etc., do jeito que eu tratava no ano 2020, 2019. Né? Então a gente vai ter que, provavelmente a gente vai ver aí uma avalanche de revisão de precedentes, né? Que vai ser inevitável, porque a sociedade já mudou, né? Muita coisa já mudou. Deixa eu eu estava te ouvindo falar e tá muito legal esse nosso bate-papo aí, o pessoal vem comentando. O professor Zulmar Duarte também passou aí de Santa Catarina nos dando parabéns aí pela live. Eu tive minha graduação toda, Medina, foi com... eu tive a grata honra de ter tido aula com o professor Teori Zavascki, toda a minha graduação na URGS, quando ele era presidente do TRF4. Depois ele subiu para o STJ e chegou no STF, né? Mas no STJ, todas as vezes que eu vi palestra dele, eventos dele, tive condição de falar com ele, todas as vezes ele manifestava não só uma preocupação, mas um certo desespero pela quantidade de recursos que chegam no STJ
E eu notava claramente esse sentimento de um ministro que já estava naquele diálogo da jurisprudência defensiva que vem se colocando aqui, né? No sentido de que não tem como dar vazão a tudo que se espera do STJ. Por outro lado, o Tribunal da Cidadania. Esse não seria uma oportunidade do STJ, não obstante a quantidade de trabalho, mas do STJ reforçar o seu papel como guardião da legislação federal e não se ocultar dessa responsabilidade? Pois é, veja, eu comentava esses dias atrás, em outra live, né, com o Daniel Neves, sobre a criação da repercussão geral para a questão constitucional, né, lá para o Supremo Tribunal Federal. Quando a emenda constitucional 45 foi aprovada em 2004, se você pesquisar as discussões que houve naquela época, etc. e tal, você vai perceber que a preocupação dos ministros do Supremo que defendiam a aprovação da PEC era a quantidade de trabalho, né? A preocupação dos ministros era a quantidade de trabalho. Hoje está tramitando no Congresso Nacional uma outra PEC que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, né? A expressão é essa, relevância da questão federal, né? A preocupação é a mesma. A preocupação é a mesma. Se você vê as exposições dos ministros em palestras, etc. e tal, todos eles estão preocupados com a quantidade de trabalho. No entanto, essas propostas que criam restrições de acesso aos tribunais superiores, elas criam soluções artificiais para o problema. Por quê? Porque o nosso problema é de séculos atrás, digamos assim. Está no fato de a gente ter importado o modelo norte-americano, né? O nosso recurso extraordinário, na origem, é uma cópia de uma figura idêntica que existia no final do século XIX, né, que a gente fez essa cópia. E claro que não ia dar certo. Por quê? Porque o direito federal brasileiro já era e continua sendo muitíssimo mais amplo que o direito federal norte-americano, né? O direito federal norte-americano, aliás, no direito norte-americano, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Tem estado... eu lembro que eu estava lá em 2013 estudando, você mencionou aí lá na Columbia Law School, né? Em 2013, a discussão que havia lá, o grande debate era sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Tinha estado que proibia, tinha estado que permitia, tinha estado que não falava nada. Ora, lá cada estado disciplina a seu modo os mais variados aspectos da vida das pessoas. Então, não faz sentido quando, por exemplo, a gente vê, às vezes, colegas nossos, advogados e professores, em palestras falando assim, olha, é um absurdo que lá no STJ, a Corte Suprema, etc., julgue só 100 processos e aqui a gente julga milhares de processos. Mas o direito federal deles é muito mais restrito que o nosso. O nosso direito federal é muito mais amplo que o deles, né? Então, uma solução que seria interessante, que a gente poderia, aí sim, ter como inspiração, é a que está sendo empregada, na Alemanha. Na Alemanha, muitos temas de direito federal alemão estão sendo disciplinados agora pelo equivalente ao nosso direito estadual aqui. Então, por exemplo, disciplina sobre exercício de profissões. Então, várias profissões não são mais disciplinadas por direito federal lá, mas por direito estadual. Então, se algo parecido acontecesse aqui, evidentemente a gente restringiria, né? Sim, o acesso. Na verdade, a gente restringiria de uma maneira, a meu ver, apropriada, a quantidade de questões federais, né? Então, por exemplo, ao menos em tese, né? Ao menos em tese, tá certo? O direito, a disciplina do direito do consumidor pode ser tanto direito federal quanto direito local, porque isso está ali no artigo 24 também da Constituição Federal e tal, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem decidido, salvo quem destoa disso é o ministro Edson Fachin, mas a maioria dos ministros é no sentido de trazer para a União o poder de legislar a respeito, sabe? Então, é muito raro a gente ver situações em que se discute a competência
do Estado para disciplinar sobre determinada matéria, e o Supremo vai lá e diz, não, a competência é do Estado mesmo nesse caso. Né? Esse assunto está sendo objeto de polêmica agora de novo por conta do conflito entre os decretos ali de presidente, de governadores, de prefeitos, por conta ali da abertura do comércio, por exemplo. Né? Mas em outras situações, o Supremo Tribunal Federal acaba puxando para a União a competência para legislar sobre esses temas. Né? Então, é um modo de enxergar o problema, a meu ver, que acaba mantendo essa situação, né, de quantidade de processo muito grande que vai chegando lá aos tribunais superiores. Isso é um fracasso. A gente já percebeu que o regime da repercussão geral da questão constitucional para o recurso extraordinário é um fracasso. Né? Tem um monte de processo aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal, um monte de questões constitucionais aguardando o desfecho do Supremo Tribunal Federal e os processos suspensos. E suspensos por anos. Né? Porque o artigo 980 ele fala ali que a suspensão em matéria de precedente é de 1 ano, mas depois o parágrafo único vai dizer que o relator pode prorrogar e postergar. Isso é uma situação que não acaba gerando uma insegurança jurídica ainda maior, né? Pela falta de resultado. Aí gera insegurança jurídica, gera o problema, por exemplo, de o Supremo, isso vale mutatis mutandis para o Superior Tribunal de Justiça, julgar o repetitivo ou julgar a tese de repercussão geral, né? E depois isso acaba sendo invocado pela parte, em se tratando de questão constitucional, né? Impugnação ao cumprimento de sentença, ou ter que mover uma ação rescisória depois, né? Porque a decisão proferida não observou a tese. Né? Então, isso acaba gerando um sem número de problemas. Agora, só para fechar essa questão da reclamação, porque eu acabei não respondendo uma pergunta que você fez, o Supremo Tribunal Federal ainda admite reclamação contra a decisão proferida pelo tribunal local que não observa a tese firmada pelo Supremo. Né? Então, se o Supremo fixou uma tese sobre dada questão constitucional e o TRF da 4ª Região não aplica a tese, cabe reclamação. O Supremo Tribunal Federal, até o momento, o Supremo tem admitido reclamação. Isso. O professor Guilherme Nassif, aqui de processo aqui de Porto Alegre, ele coloca assim que, avançando a PEC do STJ, pela linha C, deveria haver presunção absoluta de relevância pela questão pela questão do dissídio jurisprudencial, né? Professor Guilherme, olha, eu escrevo isso desde que a PEC foi proposta. Eu sempre critiquei essa proposta, mas eu defendo exatamente esse ponto de vista em todos os livros que eu escrevi sobre essa matéria. Né? No caso da linha C, do artigo 105, inciso 3º, ou seja, recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, a relevância da questão federal está em ré ipsa, ou seja, esse fundamento do recurso especial, ele corresponde ao que lá atrás justificou a criação do recurso extraordinário. Hoje, a gente fala do recurso extraordinário, que no julgamento do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal exerce função nomofilática, paradigmática, etc. e tal. Mas quando o recurso extraordinário foi criado entre nós, ele foi importado entre nós, para o direito brasileiro, foi marcadamente por conta dessa função uniformizadora. Né? Então, a ideia, naquele contexto de criação do que depois viria a se tornar hoje o recurso especial, no caso da linha C, do artigo 105, inciso 3º-C, foi a ideia de uniformização. Então, o recurso especial existe para isso, né? Fundamentalmente para isso. Também, claro, e hoje a gente estuda melhor isso com base em outras premissas, né? Para definir o sentido da norma jurídica, etc. e tal. Né? Mas eu concordo com a observação muito oportuna do professor aí, no sentido de que... A linha assim, né? Professor Medina, me diga uma coisa objetivamente, o senhor que deu muita aula, a gente sabe que dar aula de processo, né? Explicar essas coisas não é fácil, especialmente na graduação. Por que a admissibilidade, os juízes de admissibilidade dos recursos excepcionais, eles geram
todo esse critério de subjetividade, assim, ele não teria uma forma mais objetiva de tratar essa admissibilidade, recurso especial, extraordinário, enfim, desses recursos encaminhados a Brasília? Veja, na sua opinião. O maior problema que toda vez que eu falo assim, olha gente, eu vou escrever, ou vou falar, ou vou dar uma palestra, ou vou dar uma aula sobre recurso especial, todo mundo vem e diz, e a súmula 7? Né? Então o grande problema do pessoal parece que é a súmula 7 do STJ. Né? Rigorosamente, os tribunais superiores, eles existem para decidir apenas sobre questão de direito. No caso do Supremo, direito constitucional, federal constitucional, e do direito e do STJ, direito federal infraconstitucional. Já no caso da apelação, por exemplo, para qualquer tipo de questão, inclusive questão de fato. Né? Então, não é função dos tribunais superiores verificar se o fato foi corretamente interpretado pelas instâncias locais. Né? Agora, uma coisa que a gente tem que entender bem, e eu sempre venho insistindo, eu até gravei um episódio do podcast recentemente sobre isso, a gente tem que saber construir bem ao longo do processo a questão atinente à qualificação jurídica do fato. Porque muitas vezes o que a parte pretende é que o Tribunal Superior realize a qualificação jurídica adequada do fato. E isso é uma questão de direito, né? No entanto, por conta ali de mistura com o que a testemunha disse, divergência entre os depoimentos de testemunhas, as provas dos autos, etc., isso acaba fazendo com que o Tribunal Superior suponha que isso seja uma questão puramente de fato e não questão de direito. Né? Um problema, a meu ver, grave, que foi criado pela Lei 13.256 de 2016, quando reformou o Código de Processo Civil, que o Código de 2015, como o pessoal sabe, antes de ele entrar em vigor, ele foi reformado. Né? Ele foi reformado em 2016, que alterou totalmente o artigo 1030. E o artigo 1030, com a nova redação, ele passou a prever uma figura esquisita, que é, no mínimo esquisita, que é a negativa de segmento. Né? Então, veja, quando a presidência do tribunal local recebe um recurso especial, ele pode não admitir o recurso especial. Por exemplo, né? Eu digo, olha, não admito porque a questão é de fato. Não admito porque não houve pré-questionamento. Não admito por uma outra razão qualquer. Agora, se ele identifica que no meu recurso especial eu estou contrariando uma tese de um recurso especial repetitivo, firmada no julgamento de um repetitivo, a expressão usada pela lei é negativa de segmento. Mas se você pensar bem, rigorosamente, essa atividade da presidência do tribunal local consiste no exame do mérito do recurso especial. Ele está negando o provimento ao recurso. Ele está dizendo, não, tua pretensão contraria a tese do repetitivo. Por isso o teu recurso especial não vai subir. Só que a lei não diz negativa de provimento, porque isso seria inconstitucional, né? Porque julgar o mérito do recurso especial só o Tribunal Superior pode fazer, né? Então a saída, que foi uma saída inteligente do legislador, hein? Foi usar a expressão negativa de segmento. Né? E aí, o problema da negativa de segmento é que se eu, parte, caio na negativa de segmento, aí se aplica essa tese firmada pela STJ quanto ao não cabimento da reclamação. Então não vai caber reclamação. E o cabimento, aí acabaria em tese no agravo interno esse, né? Dirigido aí ao presidente local, enfim, conforme o regimento interno, né? E aí o que fica, aí sobra a alternativa para a gente entrar no tema da ação rescisória. Caberia o tema da ação rescisória, né? Inclusive que tem realmente uma invocação dessa própria lei de 2016 feita dentro da Vacatio, tem essa referência lá, né? O artigo 966 do CPC, que fala do cabimento da rescisória, ele ganhou 2 parágrafos com essa mesma lei aí, né? Com essa alteração, parágrafo 5º e parágrafo 6º, que dizem que basicamente diz o seguinte, que cabe ação rescisória quando eu demonstrar que a decisão se fundamentou num precedente ou numa súmula, né? De maneira inapropriada porque desconsiderou, né, uma distinção, né, que deveria ter sido feita e não fez. Né? Então, na verdade, de acordo com os parágrafos 5º e 6º do artigo 966,
eu vou poder me valer da ação rescisória nos casos em que a decisão que eu vou atacar através dessa ação rescisória deveria ter feito uma distinção e não fez. Ou seja, aplicou uma tese firmada no repetitivo que não deveria ter sido aplicada ao caso, porque meu caso é diferente. Né? Eu tenho a impressão de que isso vai acontecer com muita frequência. Né? No nosso escritório, a gente está acompanhando agora um recurso extraordinário e todo o nosso trabalho está em demonstrar que a esse caso nosso, dos nossos clientes, né, não se aplica um precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas se aplica outro precedente do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? E vou dizer para você, Fernando, há uma primeira leitura, a questão constitucional é complexa, uma primeira leitura a gente se confunde mesmo. Mas aí que tá, eu tenho o direito fundamental de demonstrar que a minha situação é diferente. Né? E a gente vai ter que lutar contra uma tendência em se enfiar num precedente todas as situações que vierem a acontecer no futuro. Né? E tu acha, professor Medina, nesse âmbito aí, porque realmente a impressão que fica de toda essa conversa nossa aqui, a impressão é que a gente pode contar cada vez menos com o STJ e com o STF, assim, em termos de exame e de aprofundamento das matérias, depois de ser emitido um precedente, né? O professor acha que os embargos de declaração na segunda instância, ele, especialmente, né, depois de proferido o acórdão, ele vai ter uma condição de fazer esse distinguish para a gente não esperar o último ato, que seria o agravo interno. Os embargos de declaração poderiam ter um efeito infringente, quem sabe um pouquinho mais elástico do jeito que a gente conhece hoje para esse tipo de finalidade? Veja, no caso do artigo 1022, o Código de Processo Civil admite textualmente o cabimento prevê textualmente o cabimento dos embargos de declaração. Isso. No caso de omissão quanto à aplicação de um repetitivo, né? Da tese firmada no repetitivo ou incidente de assunção de competência, etc. Né? Isso. E isso ainda que a parte não tenha invocado o repetitivo. Né? Então, é uma espécie... O que me parece, o artigo 1022 deixa claro aqui, é que a tese firmada no repetitivo tem que ser aplicada de ofício pelo tribunal, ou o juiz de primeiro grau também. Então, nessas situações, entendo eu, né, ainda que eu não tenha invocado uma tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo, por exemplo, por ocasião da apelação, eu vou poder fazer isso em embargos de declaração. Né? Tendo em vista que está se estreitando a via de acesso aos tribunais superiores, né, a atividade do advogado no tribunal local se torna cada vez mais importante. Seja nas razões de apelação, seja em audiência com desembargadores para entrega de memorial e explicando que a situação dele é peculiar, é diferente, seja nos embargos de declaração e também no agravo interno. Né? Porque, como nós mencionamos, né, com essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça transferiu para a presidência do tribunal local a competência, entre aspas, de fazer esse controle. Né? Então, a presidência do tribunal local vai funcionar, entre aspas, como um posto avançado do Superior Tribunal de Justiça. Né? Mutatis mutandis, como um porta-voz do Superior Tribunal de Justiça. Grosso modo, tá? Bem entre aspas essa expressão aqui. Né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu só falar uma coisa antes, claro. Fernando. A tese foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 988 do Código de Processo Civil, parágrafo 5º, inciso 2º, apenas para recurso especial repetitivo. Sabe o que isso significa? Que continua cabendo reclamação para o Superior Tribunal de Justiça quando não observada tese firmada em incidente de assunção de competência. Né? Porque a hipótese de incidente de assunção de competência continua prevista no caput do artigo 988. Né? Ela não está ali referida no parágrafo 5º do artigo 988. Né? Então, na verdade, assim, isso é interessante porque, claro, nós sabemos que o incidente de assunção de competência é diferente do recurso especial repetitivo. Mas
acabou se tornando... Perdão, eles são diferentes, mas eles guardavam muita relação entre si. Tanto é que muita gente, eu mesmo, muita gente defende poder haver fungibilidade entre o incidente do repetitivo e o incidente da suspensão de competência. Né? E o IRDR nesse âmbito? Excepcional. Ótima pergunta também. Ainda bem que você falou, senão eu ia passar batido e nem ia mencionar isso. Né? Porque se tu mencionou a assunção de competência, queria mandar um abraço para o professor Felipe Camilo, também professor histórico aí de processo civil, aí, meu colega de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, também meu sócio Lucas Abal, que passou aí, por aí, né, e está nos elogiando muito aí a live, tá um sucesso aqui, professor Medina. Vou ter que lhe chamar de novo que tá um sucesso isso aqui hoje, o pessoal tá comentando. Eu não sei se o Mazei está aí ainda. Não sei se o Mazei está por aí ainda, mas o Mazei é esperto, ele está fazendo uma live de vinho, né? Daí ele fez uma live, o Mazei fez uma live de vinho às 11 horas da manhã de sexta-feira. Eu falei, meu Deus do céu, né? Desse jeito, champanhe e não sei do que. É um figura. Bom, mas voltando aqui. Vamos lá, IRDR. Ó, veja só. Se discute quanto ao cabimento do IRDR no Superior Tribunal de Justiça. A meu ver, não há dúvida de que cabe, né? Sobretudo naquelas ações de competência originária. Então, por exemplo, ação rescisória de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário, né? Tem situações em que cabe recurso ordinário, então poderá ser admissível IRDR lá no Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a hipótese de recurso especial repetitivo, eu tenho manifestado no sentido de que não cabe IRDR, por exemplo, eu suscitar um IRDR por conta de um acórdão proferido pelo tribunal local. Mas, sem dúvida alguma, essa possibilidade, né, vai ser testada cada vez mais. Né? Porque, veja, se eu quero fazer com que um precedente seja revisto, porque ele já não é mais, digamos, as situações fáticas que estavam presentes quando da edição do precedente já não existem mais, houve uma alteração do contexto jurídico, né? Como é que eu vou poder fazer para fazer com que esse precedente seja revisto? Sobretudo nos casos em que eu consegui demonstrar que a jurisprudência dos tribunais locais é divergente sobre a aplicação do próprio precedente. Então imagine o seguinte, exemplo, o STJ firmou um precedente sobre contrato de leasing, vamos imaginar assim. E esse precedente agora tem que ser aplicado pelos tribunais locais. Né? A presidência e vice-presidente dos tribunais locais vai fazer o controle da admissibilidade, ou melhor, vai negar seguimento ou dar seguimento aos recursos especiais nesse caso. Né? Por conta da pandemia, aquela solução se aplica ou não se aplica mais? Né? Os tribunais locais poderão começar a decidir de uma maneira diferente sobre isso, mas os recursos especiais poderão continuar não subindo para o Superior Tribunal de Justiça. Isso vai gerar um caos jurídico. Né? Então, os precedentes... Isso é uma coisa interessante. Né? Eu gosto de falar isso porque a gente fica falando de precedente e a gente acha que nos Estados Unidos, por exemplo, eles ficam amarrados ao precedente. Né? E, na verdade, sobretudo no âmbito do direito constitucional, eles vivem superando precedentes lá. Né? Então, a hipótese de overruling, sobretudo na realidade norte-americana, é bastante frequente, é bastante comum. E por que isso é assim? Os autores que escrevem sobre essa matéria lá, eles dizem, olha, isso é assim por quê? Porque eu não posso fazer um precedente sobre liberdade de expressão e querer que isso seja aplicado para tudo que for acontecer de agora em diante sobre liberdade de expressão. Né? Então, o assunto é muito vasto, vamos dizer assim, e é muito complexo, né? Para eu querer... como se eu fosse consciente de tudo, né? Como se fosse Deus, fazer um precedente que vai durar eternamente para resolver determinados dilemas, né? Então é algo complexo mesmo. Professor Medina, a última pergunta aqui, porque o sistema fecha numa hora, né? Eu queria perguntar o seguinte: a ação rescisória, para fechar o ciclo mesmo, né? O advogado então não tem mais a reclamação, nesse caso ele vai entrar com uma ação rescisória. Qual que seria o caminho? Essa ação rescisória, ela vai ser proposta onde? E qual é o caminho para chegar no STJ? Então, vai ter algum caminho para chegar via
via o recurso em ação rescisória, vai poder chegar no STJ de alguma maneira, essa discussão? Veja, se o recurso especial, se ao recurso especial for negado segmento, e ele permanecer no tribunal local, portanto, né, no julgamento do agravo interno, não vai caber outro, a meu ver, não cabe outro recurso especial. Aliás, a própria ministra Nancy Andrighi, no voto dela, ela afastou essa hipótese. Ela disse, não cabe outro recurso especial. Né? Então, não haverá decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito. Logo, a competência, ou o acórdão rescindendo, melhor dizendo, é do tribunal local. Isso. Daí eu vou ajuizar a ação rescisória com base no artigo 966, parágrafo 5º, parágrafo 6º, contra o acórdão proferido pelo tribunal local. E vejam, nesse caso, poderá caber outro recurso especial contra o acórdão que julgar a ação rescisória. Mas esse recurso especial também poderá ter seu segmento negado. Por quê? Porque a presidência do tribunal local, mais uma vez, vai poder dizer o seguinte, não, aqui foi aplicada a tese do repetitivo, não vai ter segmento do recurso especial. Então eu fico travado no tribunal local. Esse é o grande problema. Eu entendo até as razões do STJ, como você mencionou, quantidade de trabalho, etc. e tal, é uma preocupação que todos nós temos, né? Mas como é que fica, então, a evolução da jurisprudência? Né? O STJ vai acabar fazendo isso? Eu digo, só para sua medida, eu digo porque tem alguma parte da doutrina que entende que, nesse caso da ação rescisória, como o primeiro grau, entre aspas, vai ser ali a presidência do tribunal, o órgão responsável, eu teria, digamos assim, o primeiro recurso propriamente dito na rescisória seria encaminhado ao STJ, nesse caso. Mas não tem duplo grau de jurisdição em ação rescisória. Né? Não tem essa é a pergunta. Nós não teríamos uma condição maior de superar, de chegar no STJ via ação rescisória agora, com esse entendimento do duplo grau de jurisdição. Não, veja, a tese é atraente, né? E eu acho que ela é defensável. Eu estou tentando aqui, eu tô fazendo advogado do diabo aqui, eu estou tentando uma solução melhor. Mas eu duvido que o STJ vai admitir, né? Pode até admitir, mas eu acho que é muito difícil, né? Mas eu tenho a impressão, veja, e embora eu respeite essa orientação firmada nesse julgado aí, eu tenho a impressão de que ela vai ter que ser revista. Porque há um sem número de situações em que os precedentes vão ser superados. E quem pode superar o precedente, ou seja, quem pode, aspas, revogar o precedente ou alterar o precedente qualificado, é só o STJ, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que oferecer um caminho, ele vai ter que oferecer uma alternativa a que se aperfeiçoem esses precedentes, né? Muito bem. Professor Medina, queria agradecer demais. Olha, os comentários realmente estão chegando tudo que é parte aí. Tinha gente que fazia muito tempo que não passava por aqui. E eu não vou lhe dizer que o senhor me surpreendeu, digamos assim, mas porque a gente sabe do seu conhecimento, né? Mas muito, muito bacana, uma sintonia, foi sensacional. Queria que mandasse um abraço aí para o pessoal que nos acompanhou e indicasse o site, indicasse alguma referência para o pessoal adquirir ou procurar informações sobre as suas obras mais atuais aí de processo civil. Veja, o pessoal, escrevendo o meu nome aí no Google, o pessoal vai me encontrar nas redes sociais, né? Eu tenho Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, e o pessoal pode falar comigo em qualquer um desses lugares aí. Agora eu estou fazendo também o podcast, né? Que eu, assim como você, eu acho que é algo bacana, assim como aquilo que você tem feito aqui, eu acho que é bacana, leva mensagens e pode ajudar muita gente, né? Aulas que podem ser assistidas pelas pessoas ou ouvidas, né? Pelas pessoas quando elas quiserem. E eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe, Fernando? É claro que cada um de nós tá atravessando de uma maneira diferente por esse problema que a gente está enfrentando aqui, né? A gente está passando todo mundo por uma mesma tempestade, mas cada um num barco diferente, né? Cada um num barco diferente. Alguns num barco maior, outros num barco menor. Então eu acho que essas reuniões, esses encontros, são um modo de a gente se ver, conversar, trocar ideias, trocar experiências. 15 segundos, professor. Vamos falar. E também todo mundo entender que a gente vai passar, a gente vai superar e espero que a gente consiga sair melhor disso tudo. Obrigado, gente. Abração e Deus abençoe todo mundo. Valeu.